7 décadas desde os manuscritos do Mar Morto, foram descobertos cerca de 80 novos fragmentos. Dos textos antigos, tinha sido revelado ao público. Eles acreditavam que esses escritos tinham desapareceu para sempre. Mas e se fosse artificial? A inteligência acaba de descobrir algo que nunca deveria ter vindo à tona. Em 2021, uma equipe de arqueólogos pressionou em uma caverna intocada por 6 décadas, sabendo o que quer que estivesse esperando. Lá dentro, poderia mudar tudo. Um mero fora da caverna. Você me ouve. Eu entendo. Venha depressa. Descobrimos algo incrível. Coisas, sério. O que você encontrou? O que eles encontraram não foi apenas um objeto sagrado. Texto. Era uma narrativa deliberadamente oculto, traçado em grego, emoldurado por hebraico e trancado por um motivo. Então a tecnologia interveio. Algoritmos conectaram as peças que faltavam e deu voz ao que estava em silêncio. E o que veio à tona não é algo que nós eram para ver. Artificial. A inteligência desvendou o Mar Morto. Pergaminhos. E a verdade é mais perturbador do que qualquer um esperava. 15 colunas de texto em grego antigo, vistas. Pela primeira vez em quase 2000 anos. Anos. O silêncio se foi substituído por algo impossível ignorar. E para qualquer pessoa, agarrando-se a crenças antigas, o próximo. Essa parte não será fácil. Zacarias escreve sobre o que está por vir de a reconstrução do templo. E se também Jerusalém para um futuro rei messiânico. A descida à caverna do horror. Quando os arqueólogos entraram na caverna judaica em 2021, eles não eram apenas procurando por ossos ou cerâmica. Eles buscavam algo mais profundo, algo que haviam sido enterrados sob a poeira e o tempo por mais de 60 anos. O que eles descobriram foi apenas o começo, o verdadeiro choque. Viria mais tarde, quando artificial. A inteligência interveio para juntar as peças. Juntos, chegaremos lá. Mas primeiro, vamos ver onde tudo começou. Para entrar na caverna, os pesquisadores tiveram que rapel direto por um precipício íngreme de 80 metros, da beira do penhasco. Não era apenas arriscado, era fisicamente exigente. Mas, para Oren Abelman e sua equipe, autoridade de antiguidades de Israel, o esforço valeu a pena. Escondido bem no fundo daquelas rochas. Eram fragmentos de textos antigos. E não apenas quaisquer textos. Estes eram trechos de manuscritos do Mar Morto. Pequenos fragmentos quebradiços, que de alguma forma sobreviveram séculos de calor, decadência e silêncio. Abelman admitiram que o que encontraram não era muito grandes. São pequenos pedaços. Ele disse, mas até mesmo os fragmentos podem dizer muito, quando colocados na ordem correta. A equipe conseguiu remontar algumas delas, como um quebra-cabeça. Lentamente, frases e os significados começaram a retornar à vida, oferecendo uma ideia aproximada do que já foi. A caverna, onde tudo isso aconteceu, é conhecida oficialmente como Caverna 8. Mas a maioria chama-lhe outra coisa a Caverna de Horror. Esse nome não foi escolhido em aleatório. Veio do que foi encontrado dentro. Nas décadas de 1950 e 60, exploradores como Professor Yigiel Yadon e Professor Yanan Aharoni já havia investigado o local. Até mesmo os beduínos locais, a região do Negev demonstrou interesse nisso. Suas descobertas pintaram um quadro assombroso. Por volta de 35 de C durante a queda da barra, Revolta de Kokba, um grupo de homens judeus, mulheres e crianças buscaram abrigo. Na caverna, aproximadamente 40 pessoas no total. As forças romanas cercaram rapidamente a área e acamparam bem acima do penhasco. Sem saída, as pessoas lá dentro enfrentavam uma escolha impossível. Eles se recusaram a ceder. Para cima. Um a um eles morreram presos, sedentos e esquecidos. Seus esqueletos permaneceram onde caíram. Isso mais do que... É por isso que a caverna ganhou sua fama sombria. Nome. Agora avance rapidamente para o presente. Esses novos fragmentos foram retirados de mesma caverna. E graças às ferramentas modernas, os estudiosos puderam examiná-los mais detalhadamente, mais de perto do que nunca. Mas não é apenas o olho humano os estudando. Não mais. A inteligência artificial entrou em cena. E o que ela é, começar a revelar, pode mudar. Tudo o que pensávamos que sabíamos
sobre esses textos antigos. Deixe-me guiá-lo, por meio dele. Os pergaminhos que sobreviveram. Encontrar algo novo na caverna de. O horror parecia improvável depois de tudo isso. Décadas. Mas às vezes é a menor das mais insignificantes. Detalhes escondidos. À vista de todos que mudam. Tudo. Desta vez, o que parecia ser. Não ser nada além de uma mancha na sujeira. Provou ser muito mais significativo. Mais de 60. Anos depois, dos professores Yigal Yadan e Johanan Aharoni examinou a caverna. Os cientistas retornaram com ferramentas aprimoradas e uma visão mais aguçada. A caverna é seca, ambiente protegido e remoto, bem feito, preservando o que restou, por dentro. Mesmo assim, o cenário não era fácil de manusear. Pouca luz e muita poeira. As camadas dificultavam a percepção, algo incomum. Um membro do equipe, um arquebotanista avistou, algo sutil. Marcas tênues em um grupo, de fragmentos muito pequenos. Inicialmente, à primeira vista, nada neles parecia especiais. Mas com um estudo mais aprofundado, aqueles pedaços empoeirados revelaram vestígios de tinta, indícios de um texto que apontava para uma descoberta importante. Eram pedaços de um pergaminho antigo. Foi uma dica sutil que poderia ter. Passou despercebido, mas deu origem a uma nova onda. Onda de entusiasmo. Em regiões mais úmidas, esses fragmentos teriam se decomposto. Irreconhecível. Mas dentro dessa caverna no deserto, eles permaneceram escondidos e intocados por quase 2000 anos. A história do... Os manuscritos do Mar Morto começaram a ser estudados na década de 1940, quando os fragmentos mais antigos foram encontrados. A maioria desses pergaminhos estavam conectados a uma comunidade que vivia em Qumran. Muitos, os pesquisadores acreditam que esse grupo era conhecido como os Essênios, uma seita judaica com crenças e textos distintos. Embora isso, a ideia ainda é questionada. O que motivou os manuscritos do Mar Morto são algo extraordinário. A descoberta estava no que eles continham. Eles não eram meras cópias de modelos familiares, obras religiosas. Eles detinham as mais antigas, manuscritos bíblicos conhecidos já encontrados, juntamente com textos judaicos que desapareceram com o tempo. Esses escritos ofereceram uma visão mais nítida das crenças e os debates que moldavam a vida judaica naquela época. Eles também forneceram informações sobre como o cristianismo primitivo surgiu dentro desse contexto, mesma configuração. Mas agora outro fator entrou em jogo. Entrou em cena. É artificial. A inteligência está sendo usada para estudar esses fragmentos de maneiras que nenhum ser humano conseguiria alcançar, e o que isso revela. Clicar nesse botão de curtir pode te emocionar. Mais um passo adiante neste fascinante universo. Jornada. A criança, a cesta e o... Sejam pergaminhos. Escondidos sob camadas de solo seco e o séculos. A caverna, lentamente, começaram a revelar partes de um há muito perdido mundo. Junto com os fragmentos de pergaminho, arqueólogos descobriram algo profundamente humano. Perto da caverna, abrindo-se logo abaixo de duas pedras planas, eles encontraram os restos mumificados de uma criança. Acredita-se que tenha entre 6 e 12 anos. Velho, o corpo da criança havia sido colocado delicadamente em posição fetal com a cabeça e o torso envolto em pano, enquanto os pés ficaram descobertos. Mantido em as mãos eram outra tira de tecido. Recomenda-se o posicionamento cuidadoso da criança. Tinha sido enterrado intencionalmente. E, cuidados. Testes posteriores mostraram os restos mortais. Tinham cerca de 6.000 anos. A descoberta foi surpreendente não apenas por sua idade, mas também por causa de quão bem era preservada. O ar seco da caverna ajudou. Manter o corpo intacto, trancando-o tempo. Os pesquisadores acreditam que tanto o clima e o método de sepultamento desempenhou um papel em sua sobrevivência através dos tempos. O pequeno corpo envolto e repousando sob o chão parecia enviar uma mensagem silenciosa, de um passado distante. A equipe descobriram mais à medida que se aprofundavam na área. A caverna. Lá encontraram um grande tecido. Cesta. Seu estado era quase perfeita, firmemente tecida e claramente projetada para armazenamento. Estimou-se que a cesta comportasse cerca de 100 litros. Testes posteriores dataram-na do período neolítico. Revelou-se a cesta mais antiga já descoberta,
datando de quase 9.000 anos atrás. Orrin Abelman explicou que descobertas como essa fornecem aos pesquisadores novas perspectivas sobre o progresso da humanidade primitiva. A sexta data do período Neolítico B, anterior à cerâmica. Ela marca uma era em que os povos do Oriente Próximo estavam gradualmente abandonando a caça e a coleta. As primeiras aldeias agrícolas começavam a se formar. Este foi um ponto de virada na história da humanidade. As pessoas começavam a se estabelecer, cultivar alimentos e construir moradias duradouras. A cesta era mais do que um mero item de armazenamento. Ela refletia um modo de vida que começava a emergir. A caverna revelou mais do que pergaminhos e vestígios antigos. Isso proporcionou aos pesquisadores uma rara visão de como os povos antigos viviam, cuidavam das crianças e armazenavam suprimentos. Cada descoberta acrescentava mais uma camada à história. Ecos dos profetas. Nem tudo que sobrevive do passado permanece inteiro. Às vezes, chega até nós em fragmentos, desgastados e quebrados, mas ainda fortes o suficiente para conter significado. Isso se aplicava aos pedaços de pergaminho descobertos durante a escavação. Embora incompletos, alguns fragmentos puderam ser reunidos. Ao todo, cerca de 80 pedaços de pergaminho distintos foram recuperados. Após um estudo detalhado, os pesquisadores os conectaram ao Rolo dos 12, também conhecido como Rolo dos Profetas Menores. Partes desse rolo já haviam aparecido antes. No início da década de 1950, beduínos da região de Nahal Haver encontraram fragmentos semelhantes e posteriormente os venderam em Jerusalém. O que tornou esses novos fragmentos especiais não foi apenas sua idade ou estado de conservação, mas também o idioma em que foram encontrados. Assim como descobertas anteriores, esses fragmentos foram escritos em grego, e não em hebraico. O pesquisador Orrin Abelman observou que isso era incomum. A maioria dos textos bíblicos encontrados no deserto da Judéia está escrita em hebraico ou aramaico. Rolos gregos desse tipo são raros na região. A caligrafia mostrou que 2 escribas diferentes trabalharam no texto, cada um com um estilo ligeiramente distinto. A redação não correspondia exatamente à Septuaginta tradicional, a versão grega mais conhecida da Bíblia hebraica. No entanto, Abelman explicou que o pergaminho ainda está conectado a ele. Parece ser uma variação ou reelaboração da Septuaginta, sugerindo que as comunidades que usavam esses textos tinham suas próprias abordagens para preservar e compreender as Escrituras. A textura do pergaminho coincidia com peças anteriores encontradas na mesma região. Essa semelhança ajudou os pesquisadores a confirmar que os fragmentos pertencem ao mesmo pergaminho descoberto muitos anos antes. Quanto à escrita em si, o texto provém dos 12 livros proféticos, encontrados tanto na Bíblia hebraica quanto no Antigo Testamento cristão. Os estudiosos conseguiram identificar cerca de 11 linhas a partir dos fragmentos recentemente reunidos. Algumas dessas linhas vieram do livro de Naim. Essa seção descreve o julgamento e a força divinos, retratando um mundo abalado pela ira de Deus. Outra parte faz referência ao livro de Zacarias. Essa passagem centra-se na responsabilidade moral e na reconstrução da vida comunitária após o exílio babilônico. Ela incentiva a justiça, a honestidade no julgamento e alerta contra pensamentos nocivos e falsas promessas. Embora os fragmentos sejam minúsculos, sua importância é enorme. Elas oferecem um vislumbre direto de como os escritos antigos eram lidos, copiados e compartilhados. Cada palavra sobrevivente permite que os pesquisadores acompanhem como os textos sagrados viajaram através do tempo e entre culturas. E dentro desses pedaços de pergaminho, enterrados por séculos e quase perdidos, permanece uma ligação com as vozes que um dia os leram em voz alta e os transmitiram. Linha após linha, rolo após rolo, olhos digitais sobre tinta antiga. O que acontece quando algo antigo é combinado com tecnologia moderna para ser trazido de volta à vida? Esse foi o desafio enfrentado pelos pesquisadores ao estudar os frágeis fragmentos da Caverna do Horror. À primeira vista, as peças não pareciam impressionantes. A maioria era minúscula, algumas não maiores que uma unha. Estavam rachadas, escurecidas e enfraquecidas por quase 2.000 anos de desgaste e deterioração. Com tantas peças danificadas espalhadas, por onde começar? Os métodos tradicionais tinham suas limitações, e sempre havia o risco de causar mais danos durante a análise.
A equipe precisava de uma nova abordagem. Desta vez, recorreram à inteligência artificial. Não estavam em busca de mensagens ocultas ou códigos secretos. Seu objetivo era simples. Eles queriam recuperar o máximo possível do texto original, sem danificar o que restava. Para começar, cada fragmento foi escaneado sob vários tipos de luz, incluindo luz visível, infravermelha e ultravioleta. Esse processo revelou marcas tênues que o olho humano não conseguia detectar. Em seguida, veio a etapa mais complexa. A equipe utilizou o reconhecimento óptico de caracteres, OCR, mas não o tipo desenvolvido para impressão moderna. Esse sistema foi treinado especificamente para ler escritas antigas. Ele conseguia identificar letras gregas desbotadas e letras hebraicas antigas, que eram quase invisíveis. Cada caractere emergiu lentamente, traço por traço. Mas a digitalização e a leitura eram apenas o começo. Uma vez digitalizados, os fragmentos foram processados por um sistema de aprendizado profundo. Essa inteligência artificial havia sido treinada com vastas coleções de manuscritos, pergaminhos e inscrições antigas. Ela fazia mais do que reconhecer palavras. Identificava padrões, estilos de caligrafia, layouts de pergaminhos e até mesmo tipos de tinta que apareciam em diferentes fragmentos. Então, o que toda essa informação revelou? Não previsões do futuro, mas evidências da existência humana. A AIA começou a perceber que certos pergaminhos tinham a mesma origem. Eles compartilhavam as características de caligrafia, métodos de costura e texturas de papiro, que indicavam oficinas de escribas organizadas, onde os textos eram cuidadosamente produzidos e copiados. Mesmo em comunidades distantes e isoladas, havia ordem e intenção. E onde os olhos humanos falhavam, a inteligência artificial via claramente o que a tinta revelava. Sobre a escrita antiga, os pergaminhos carregavam algo muito mais pessoal. À medida que as digitalizações eram processadas e os dados continuavam a se acumular, algo inesperado chamou a atenção dos pesquisadores. A princípio, apareceram como pequenos detalhes. Mas quando a IA examinou os pergaminhos mais profundamente, detectou algo humano, algo íntimo. Como isso era possível? Será que era realmente possível enxergar além das próprias palavras? Imagens multiespectrais e aprendizado de máquina já haviam ajudado a restaurar textos desbotados. Mas agora, os paleógrafos estavam testemunhando algo completamente diferente. Os algoritmos não se limitavam a ler a linguagem. Eles identificavam padrões de movimento, pequenas irregularidades que apontavam para a pessoa que segurava a caneta. Pense em como reconhecer o nervosismo na caligrafia de alguém. O mesmo princípio se aplicava aqui. Cada traço, por menor que fosse, refletia parte do estado do escriba. Uma letra ligeiramente inclinada ou a tinta afinando no meio da linha revelavam pistas sutis, mudanças de pressão, hesitação, fluxo irregular. Era como seguir uma mão através do tempo. Cada variação se tornava uma impressão digital única, preservada apesar de séculos de deterioração. Então, um fragmento se destacou claramente. Vinha do livro de Nahum. À primeira vista, parecia apressado, até mesmo confuso, com letras nítidas e tinta diluída. Alguns caracteres estavam curvados, enquanto outros se inclinavam para a frente. Mas a IA não interpretou isso como descuido. Em vez disso, detectou microtremores nos traços. Esse nível de detalhe sugeria algo mais profundo. O autor estava doente? Suas mãos tremiam de medo ou da idade avançada? Será que ele estava se escondendo, correndo para salvar as escrituras antes que tudo se perdesse? Naquele momento, os pergaminhos se tornaram mais do que escritos antigos. Transformaram-se em instantâneos de sobrevivência. Não apenas textos religiosos, mas registros emocionais criados por mãos que tentavam preservar o significado enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ninguém sabe quem escreveu aquela linha, mas a pressão de seu aperto, o tremor de seu pulso ainda permanecem, e por meio da tecnologia moderna, finalmente podemos vê-la, traçando os pergaminhos. Quando parecia que os fragmentos já haviam revelado tudo o que podiam, uma nova camada de significado começou a surgir. Uma que interligava geografia, idioma, história. Como mencionado anteriormente, os estudiosos acreditavam que um único grupo, possivelmente os Essenes, havia produzido os pergaminhos. Mas essa ideia
começou a perder força com a entrada em cena da análise por inteligência artificial. Com ferramentas capazes de detectar as menores diferenças na composição da tinta, na composição química, na textura do pergaminho e no estilo da caligrafia, uma história mais ampla e complexa emergiu. Os pergaminhos foram escritos não apenas em hebraico bíblico e aramaico, mas também em grego e paleo-hebraico. O paleo-hebraico era geralmente reservado para nomes sagrados. Isso, por si só, não era incomum. Mas quando esses fragmentos começaram a aparecer muito além de Qumran, em lugares como Wadi Muraba e a Caverna do Horror, novas questões surgiram. Por que estavam tão dispersos? E será que foram todos criados por uma única comunidade? Foi então que a análise baseada em EA começou a desvendar ideias que permaneceram incontestadas por décadas. À medida que as máquinas rastreavam as sutilezas das diferenças linguísticas e as comparavam com os estilos de escrita regionais conhecidos, uma surpresa tomou forma. A uniformidade com que esses pergaminhos foram produzidos e copiados, mesmo tendo sido encontrados em locais distantes uns dos outros, apontava para um nível de organização inesperado. Alguns fragmentos apresentavam até mesmo edições intencionais, retoques de tinta e bordas costuradas de forma apressada, como se alguém estivesse correndo para salvar o que fosse possível em uma emergência. Quem foi o responsável por essa obra? E por que foi feita tão rapidamente? O que antes parecia ser o esforço de uma única seita isolada, agora se assemelhava mais ao trabalho de vários grupos, possivelmente comunidades espalhadas por Jerusalém e pela Galileia. De fato, algumas variações textuais, encontradas nos fragmentos mais recentes da Caverna do Horror, estavam completamente ausentes da coleção Qumran. Em vez disso, elas correspondiam a versões conhecidas de outros grupos judaicos mais próximos da cidade, durante o domínio romano. Isso foi motivado por medo, sobrevivência, ou uma última tentativa de proteger o conhecimento do desaparecimento. Muitos estudiosos, agora, acreditam que essa foi uma missão coordenada para evitar que os textos sagrados se perdessem para sempre. Eles acreditam que esse esforço se desenrolou durante a turbulência que se seguiu à destruição do Segundo Templo. Com o colapso das cidades e o desaparecimento da esperança, os pergaminhos foram passados de pessoa para pessoa. Alguns foram carregados pelo deserto, escondidos em cavernas, ou até mesmo enterrados junto aos mortos. Imagine como teria sido essa jornada. Escribas correndo riscos mortais. Mensageiros movendo-se silenciosamente por entre as forças inimigas. Guardiões selando pacotes de escrituras sob pesadas pedras. Se você gostou dessa jornada conosco, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.